Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Hoje iremos atualizar vocês aí de casa sobre todas as informações referentes à atuação do Poder Legislativo nessa última semana. Vamos começar o programa de hoje com a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. Minha gente querida, nessa semana, com a palavra do presidente, eu venho até você passar tudo o que tem acontecido aqui nos últimos dias na Casa Legislativa. Mas, primeiramente, eu quero aqui dizer da alegria de que uma comemoração que tem sido feita no coração de cada um de nós, que ontem, dia 17, a Câmara comemorou 200 anos da sua primeira reunião. Há cerca de 200 anos atrás, há 2 séculos, os primeiros vereadores de Nova Friburgo se reuniram para começar os trabalhos dessa Casa Legislativa. Por isso, do meu orgulho como presidente da Casa, de vereador de vários mandatos, de poder fazer parte dessa instituição. Entre erros e acerto, essa instituição tem trabalhado muito para que nós possamos fazer o melhor para você, cidadão. E com todas as dificuldades, nós vamos cada vez mais seguir aquele lema que nós iniciamos em 2017. De resgatar a autoestima do povo junto à Câmara Municipal. Por isso eu quero contar com vocês, nesse momento de pandemia, nesse momento que estamos vivendo aí um 2020 diferente, para uma grande reflexão, que você continue fazendo a sua parte. Nós, como legisladores, iremos fazer a nossa, mas é importante que cada um passe a usar a máscara, passe a lavar as mãos, aqueles que têm oportunidade, passe a usar o álcool em gel. Esse será um momento definitivo de união de todos nós para que nós possamos acabar definitivamente ou amenizando a Covid-19. É um momento difícil porque sabemos que temos que esperar a vacina. Mas até que a vacina não aconteça, nós podemos também fazer a nossa parte. Por isso, não se esqueça, vamos estar juntos nessa luta. Vamos, se Deus quiser, mandar logo embora a Covid para que possamos voltar aos dias normais. Do mais, a casa está à sua disposição pelo telefone 2524-1700 e também aqui no nosso portal da cidadania, funcionando de 9 às 13, para atendê-lo na sua reclamação, na sua orientação e, acima de tudo, na fiscalização que você tem que fazer com aquele parlamentar que você elegeu para representá-lo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. E agora no quadro Fique por Dentro, de hoje iremos saber um pouco mais sobre o que é o Poder Legislativo. O que é o Poder Legislativo? Em uma democracia, o Poder Legislativo é aquele que tem a responsabilidade de discutir e aprovar as leis que regem a vida da sociedade. No Brasil, há o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Poder Legislativo está presente também nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Em cada estado, há uma Assembleia Legislativa. Nos municípios, a Câmara de Vereadores e no Distrito Federal, a Câmara Distrital. As origens do Poder Legislativo ou do Parlamento se encontram na antiga Inglaterra. Muito antigamente, na Idade Média, os reis reuniam conselhos de nobres e membros do povo para obter apoio às suas decisões. Com o passar do tempo, esses conselhos passaram a deter o poder de tomar decisões, vindo a funcionar como parlamentos. Isso representou uma limitação do poder dos reis ou uma divisão de atribuições. A ideia de que deveria haver divisão de poderes foi sendo progressivamente difundida. No século XVIII, o Barão de Montesquieu analisou com clareza e distinguiu 3 poderes políticos. O poder executivo, responsável pela administração e exercido pelo rei ou regente. O poder legislativo, responsável pela elaboração das leis e composto por representantes dos nobres indicados pelo rei e por representantes eleitos pelo povo. E o poder judiciário, responsável pela aplicação das leis.
Esse princípio da separação dos poderes se encontra na base das modernas democracias representativas, como no caso do Brasil. Dentre eles, o que representa mais amplamente a sociedade é o poder legislativo, pois nele estão presentes os diversos partidos políticos em nome dos vários grupos sociais e correntes de opinião existentes no país. Uma verdadeira democracia requer um poder legislativo forte e atuante, que elabore as leis, fiscalize os atos do poder executivo e esteja em permanente diálogo com os cidadãos. O Poder Legislativo Federal brasileiro é bicameral. Conta com a Câmara dos Deputados, composta por 513 parlamentares. O número de deputados por estado e pelo Distrito Federal varia de acordo com a sua população. A outra casa é o Senado Federal, constituído por 81 senadores, 3 por estado e pelo Distrito Federal. Juntas, elas formam o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados representa as diversas tendências da população brasileira, enquanto o Senado representa as unidades da federação. Cada casa tem a iniciativa de elaboração de leis que devem ser revisadas pela outra. Não pode haver lei no Brasil sem a aprovação do Poder Legislativo. Tanto a Câmara dos Deputados como o Senado se organizam em comissões que estudam e deliberam sobre os diferentes temas de políticas públicas. Há comissões voltadas para a economia, educação, saúde, agricultura, para o desenvolvimento econômico, a justiça, os direitos humanos e assim por diante. É o Congresso Nacional que aprova o orçamento federal, proposto pelo presidente da República, distribuindo os recursos necessários ao andamento das políticas públicas e ações de governo. Além da fundamental atribuição de aprovar as leis, o Poder Legislativo também tem a importante função de fiscalizar os atos do Poder Executivo, do Presidente da República, dos seus ministros e responsáveis pelos diversos órgãos públicos. Essa fiscalização contempla a regularidade na execução das políticas públicas de acordo com as leis e planos aprovados. O Poder Legislativo é o espaço da democracia em que os diversos segmentos da sociedade podem se manifestar. Pelos canais de comunicação, pelas audiências públicas, pela Comissão de Legislação Participativa, entre outros meios, a sociedade e cada cidadão tem acesso a todo o trabalho legislativo e dele pode participar, oferecendo sugestões e afirmando posições. Não há democracia sem poder legislativo atuante e independente. A própria história do Brasil demonstra isso claramente. Em todos os períodos em que as liberdades políticas e civis foram reduzidas ou mesmo suprimidas, um dos primeiros atos dos governos ditatoriais foi o fechamento do Congresso Nacional. O Poder Legislativo é o espaço de representação da diversidade da cidadania de uma sociedade. É nele que se formam os consensos entre posições divergentes sobre as políticas públicas. É nele que você, cidadão brasileiro, pode fazer ouvir seus pontos de vista por meio de seu representante eleito ou até mesmo diretamente. Vamos recapitular? O Poder Legislativo é o espaço de representação da diversidade de uma sociedade. É no Legislativo que são discutidas e aprovadas as leis que regem a vida da sociedade. Além disso, também tem a importante função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. A 29ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa teve sua pauta trancada. O presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, explicou sobre essa pauta trancada e falou também sobre a decisão votada entre os vereadores da manutenção da sessão mista, ou seja, presencial e remota. Olha, nós temos um regimento e temos uma lei orgânica que nós temos que cumprir à risca.
né, do momento que os prazos passam na casa, isso qualquer Câmara, qualquer área legislativa tem essa prerrogativa. Nós estamos seguindo a lei, pelo momento dos documentos que foram enviados até então pela Comissão da Casa de Orçamento e Finanças, a pauta está trancada até as contas do senhor prefeito virem à votação. Depois disso, nós voltamos ao normal. Mas vale ressaltar à população, aqueles que não entendem como é que funciona o regimento e principalmente a lei orgânica, porque não tem essa obrigação do parlamentar que está aqui de saber, a gente tenha tido aí o expediente normal, não é? A sessão se abre, tem aí as discussões no que tange o vereador usar a palavra na hora livre, seja de terça-feira ou de quinta-feira. Então, particularmente, não se tem as votações de projetos, mas a Câmara funciona plenamente nas sessões ordinárias. Então, as sessões ordinárias irão continuar. Olha, nós sabemos, todos nós, como tenho falado constantemente, vou sempre repetir, 2020 mudou as nossas vidas, mudou a vida da humanidade. Nós temos que fazer uma grande reflexão de novos hábitos. Todos nós daqui para frente temos que tomar novos hábitos. Prova disso é as crianças que estão sem aula até hoje, né? É a flexibilização que se discute muito, é a questão da saúde das pessoas que tem que ser realmente colocada em prática, e isso é necessário. Mas também a Câmara tem uma posição de que nós temos que continuar o nosso trabalho. Nós vimos trabalhando até então somente com as sessões remotas. Como começou aí algumas cidades trabalhar na flexibilização e a gente vendo um grande número de pessoas na rua e a cidade já ir voltando devagar com as suas atividades, a presidência, junto à mesa diretora, achou por bem voltar às sessões presenciais. Mas alguns vereadores, até que fazem parte do grupo de risco, optaram em fazer a sessão mista. E nós temos tentado. Só que muitas das vezes a internet não colabora e os trabalhos não são da forma que nós gostaríamos que fosse. Então, democraticamente, nós resolvemos que as sessões continuarão mistas, mas por responsabilidade de cada vereador que não está na sessão presencial. Porque não depende da Câmara Municipal, não depende aqui da TV Câmara, não depende da comunicação da casa, que os serviços sejam garantidos, porque trata-se da rede de internet. Dessa forma, nós vamos continuar levando os trabalhos da Câmara até você, através da TV Câmara, através da Rádio Câmara, para que você, cidadão, tenha acesso constante da transparência e de todos os trabalhos que estejam sendo realizados pela Câmara Municipal. Então, como presidente, nós vamos estar sempre tentando o diálogo e o melhor, obedecendo a democracia, obedecendo o regimento, obedecendo a lei orgânica, mas, acima de tudo, estando do lado de você, cidadão, que para nós é o mais importante nesse momento, pois é você, cidadão, que paga os nossos salários. Então, nós queremos chegar até a sua casa com qualidade de serviço e, acima de tudo, com informações claras e objetivas. Por isso, mais essa informação para que você possa entender como é a dinâmica da Câmara Municipal. Falamos ainda com o procurador da Casa Legislativa, Dr. Rodrigo Ascoli, que explicou o porquê das sessões com a pauta trancada. Então, a prestação de contas, né, do prefeito, quando ela chega na Câmara, a Câmara tem 60 dias para poder processar essa prestação de contas e julgar, né? E aí ela é enviada para a Comissão de Orçamento e Finanças, que é uma comissão interna da Câmara, formada por 5 vereadores, que esse processamento compete apenas a ela, ou seja, não tem qualquer interferência do presidente da Câmara e de nenhum outro órgão da Casa. Então, todo esse processamento é na Comissão de Orçamento e Finanças. Se essa prestação de contas não for julgada, né, no plenário dentro de 60 dias, ela acarreta o trancamento da pauta. O que é isso? Enquanto ela não for deliberada, e vão colocar julgada pelo plenário, a Câmara não pode deliberar sobre outra matéria. Nenhum outro projeto pode ser deliberado em plenário. Então, a prestação de contas com isso, ela teve esse prazo de 60 dias, né? E nesse decorrer tiveram algumas questões do prefeito que levantou aí a necessidade de uma ampla defesa e a comissão entendeu que seria melhor, nesse caso, dar uma amplitude maior na defesa dele, para que ele tenha todos os direitos de se defender para evitar qualquer tipo de nulidade. E com isso, né, ultrapassou o prazo de 60 dias. Não é nada grave, não é nenhum tipo de gravidade, só que a pauta vai ficar trancada por um período aí de 10, 15 dias até fazer esse julgamento. E uma outra informação importante é que o prefeito, em momento algum, ele solicita ou pede trancamento de pauta da Câmara. O prefeito não tem poder de pedir o trancamento da pauta. O trancamento da pauta é algo previsto no regimento interno.
É algo que a Câmara tranca automaticamente por conta do seu regimento. Não existiu e nem vai existir uma solicitação do chefe do Executivo, do prefeito, para trancar uma pauta de uma Câmara. Então, essa informação que teve solicitação do prefeito gerou o trancamento da pauta, isso não é verdade. O prefeito não fez solicitação nem oficial e nem informal, até porque isso não existe no nosso regimento. E com essa pauta trancada, não podem haver votações em plenário, como vocês acompanharam na explicação do procurador, antes que o motivo que causou o trancamento seja votado. Dessa forma, o presidente, ao abrir a sessão, logo deu início à hora livre. Daremos início ao grande expediente, franqueando a palavra aos senhores e senhoras vereadores. O primeiro a se pronunciar foi o vereador Zezinho do Caminhão, que falou sobre o decreto legislativo, que susta o decreto municipal que deu direito ao aumento da passagem por parte da empresa FAOL. Eu tenho que falar sobre o decreto legislativo que foi votado aqui nessa Câmara. Nós, desde o início, nós entramos com esse decreto, não porque nós temos aqui uma perseguição à empresa, porque nós temos uma perseguição aos funcionários, porque nós temos uma perseguição aos proprietários que eu praticamente nem conheço, raramente eu tive com eles. Então a gente tem que fazer as cobranças, que a lei funcione. E está tudo errado. O município teve 10 anos para se planejar, para se organizar para fazer a licitação e não fez. Já vão fazer em setembro, vai ter 2 anos, onde a empresa está atuando aqui sem nenhuma formalidade com o município, sem nenhum tipo de contrato. Então, numa irregularidade gravíssima, nós temos um processo enorme dentro do Ministério Público, onde os procuradores que se manifestaram está dando pancada duríssimos nas irregularidades cometidas pelo Executivo. Tudo que está acontecendo não é responsabilidade da empresa, e sim dos seus agentes do Executivo. Maior responsável, seu Bruno Vilas Boas, que fabricou esse caos, tem que ser preso, tem que ser algemado, tem que ir para a cadeia por tudo que ele fez. E juntamente com o seu prefeito Renato Bravo, que o protegeu e não tomou medidas de nenhuma, mesmo sendo alertado pela sua procuradoria, pela sua controladoria, desconsiderou, e fora a Câmara de Vereadores que vinha alertando, inclusive eu, de várias documentações. Então não existe nenhuma conduta de perseguir a empresa, e sim de defender a legalidade. Agora, eu chamo a atenção, principalmente dos funcionários da empresa, que estão revoltados e insatisfeitos, e eu compreendo, eles são a parte mais frágil disso, eles não têm responsabilidade com tudo que possa vir a acontecer, inclusive com a perda de seus empregos. A responsabilidade é total do Executivo. Agora, vocês foram enganados por um monte de parlamentares dessa casa, gente. Vocês estiveram aqui, me xingaram, me ofenderam, me agrediram, me chamaram para briga, eu e o vereador Marcinho, principalmente, foi a mira de vocês, mas vocês bateram palmas, vocês elogiaram, vocês ovacionaram nomes de vereadores dessa casa. Teve vereador que saiu do plenário para fazer foto com vocês ali. Vocês abraçaram, vocês deram parabéns, e eles fizeram o discurso que naquele momento agradava a vocês. E por que mudaram a postura agora? Porque o plenário estava vazio? Porque vocês não estavam aqui? A minha linha era a mesma, da mesma forma que eu fui ofendido e xingado, a minha linha, eu não mudei a minha posição. Então, cobrem dos vereadores que fizeram o discurso favorecendo vocês. Porque se naquele dia não se podia apresentar o decreto legislativo, que fala aqui que não cabia, por que mudaram? Por que agora resolveram seguir a lei? O vereador Johnny Maicon também falou sobre a questão do transporte público. Vários de nós, ou talvez todos nós, estamos sendo procurados pelos funcionários da empresa. Sabemos muito bem quem tem sido, ou melhor, as pessoas que têm sido os mandantes para que façam pressão em nós, dizendo que eles serão mandados embora, perderão o emprego, colocando terrorismo nos funcionários. Pois bem, a gente precisa esclarecer que a empresa Nova FAOL nunca se preocupou com a população,
nunca atendeu os critérios estabelecidos pelo contrato firmado com o município, quando tinha-se o contrato. Depois do contrato, firmou um TAC com a Prefeitura e o Ministério Público do Rio de Janeiro, e que o mesmo também não foi cumprido. Entre tantas cláusulas, destaco uma, vereador Isaac, a de que qualquer alteração de horário itinerário deveria ter autorização prévia do município, conforme também já tinha previsão no contrato, e também uma consulta a todos aqueles que, direto ou indiretamente, seriam impactados por essa mudança. Pergunto aos senhores e senhoras, pergunto a você, que é usuário de transporte público, em que situação você foi contactado para que você opinasse acerca de qualquer alteração de linha? E aí, cumprindo a nossa obrigação como parlamentar, a gente protocola o documento no Ministério Público, apontando alguns descumprimentos do TAC, e simplesmente a segunda Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva arquiva a nossa denúncia, que nós já recorremos aí no Conselho Superior do Ministério Público. Agora, a empresa, ela só quer obter vantagens. Tanto é que por muito tempo ficou sem pagar outorga, ficou sem pagar ISS. Quando a gente fala outorga, vereador Zezinho do Caminhão, como até hoje ainda não teve a licitação de concessão do transporte público, esses valores não foram reajustados. Então, mais uma desvantagem para o município. E o que dizer da redução significativa de funcionários? A empresa agora quer colocar o terrorista dos funcionários, dizendo que se reduzir a tarifa aqui na nossa cidade, vai ter que ir embora, vai ter que tirar os ônibus. Ora, por que então que quando mandaram cerca de 350 funcionários embora, quando cerca de 350 famílias tiveram pessoas desempregadas, não houve aí um reequilíbrio financeiro? O vereador Nami Nassif se pronunciou sobre a situação das empresas da cidade e o retorno necessário com a flexibilização. Ele também falou sobre o hospital de campanha. A gente vê que as empresas hoje chegaram no seu limite, no limite que se tem. Nenhuma empresa suporta ficar praticamente 4 meses de portas fechadas. Não há capital de giro que suporte isso. Primeiro, que nós vimos uma economia vindo de uma forma já lentamente se crescendo. O empresariado vinha sendo com uma carga tributária muito grande sobre eles, vendo dia a dia, vivendo dia a dia. E 4 meses praticamente fechados, ninguém suporta. Quando eu falo aqui que a gente tem que fazer uma flexibilização, é com responsabilidade. O que nós temos que fazer aqui é melhor a gente flexibilizar com critérios de higienização, com os estabelecimentos comerciais, o que está acontecendo na nossa cidade aqui. Muitos estabelecimentos de serviços essenciais funcionando sem nenhum tipo de critério de higienização. Supermercados lotados, farmácias, as pessoas nas ruas sem andar com máscaras. Então a contaminação vem. E quando eu falo aqui isso, eu acho que nós erramos a omissão, tanto do Poder Executivo, talvez foi em parte, quer fazer meia culpa aqui, porque acreditou no governo do Estado que faria um hospital de campanha aqui em Nova Friburgo. Prometeram um hospital de campanha, praticamente ser instalado há 60 dias atrás, está instalado. Está atrasado. Que, na verdade, se montar ali é um circo com dinheiro público, vereadores. Porque lá, eu estive lá semana passada agora, no sábado eu estive lá fazendo uma visita, não se tem um respirador, não se tem uma cama hospitalar naquele hospital de campanha. E não se tem o prazo ainda para começar a funcionar. Então, e o município agora conseguiu pegar 29 respiradores, né, depois de muita briga na justiça que a empresa não queria entregar, e vai instalar no Hospital Raul Sertã. Se respeitasse o dinheiro público, não teria feito hospital de campanha, teria feito o contrário, teria pego o dinheiro que se gastar de campanha e estruturar os hospitais aqui da região, já teria estruturado o Hospital Raul Sertã, colocava ali 10 respiradores com mais 29, seriam quase 50 respiradores teriam ali funcionando.
Pegava 10 respiradores, colocaria isso ali em Santa Maria da Madalena, São Sebastião do Alto, Cordeiro, Cantagalo, Teresópolis, Petrópolis, e não gastaria esse dinheiro. E da pior das hipóteses, pegaram esses recursos, e foi gastou de aluguel, para aquela tenda, aquele circo, colocaríamos aqui e faziam estruturar o hospital do câncer. E ficaria um legado para o município, para o Estado. Então, o hospital de campanha é um símbolo do desperdício de dinheiro público, símbolo da corrupção e da má gestão. E quando eu falo nesta casa aqui, que pessoas morreram por falta de atendimento no Rio de Janeiro, tiveram que fazer a escolha de Sofia, naquele momento mais crítico, porque o hospital de campanha não estava pronto. Mas não se matou só pessoas, vidas que se tirou. Matou a economia do nosso município, matou a economia do nosso Estado. O vereador Cascão do Povo, de forma remota, fez alguns questionamentos sobre a situação da pasta da saúde no município. O senhor arranjou uma fórmula das pessoas que têm câncer, está curada? O senhor arranjou uma fórmula para aquelas pessoas que têm problema de depressão, está curada? O senhor arranjou uma fórmula daquelas pessoas que têm diabetes, estão curadas? O senhor arrumou uma fórmula que aquelas pessoas que têm problema de coração estão curadas? Porque o senhor vai passar a ser um secretário de guião. Por quê? Ninguém, mas ninguém, se o médico botar urgente, está conseguindo realizar seus exames. Chega nos postos de saúde, é do Covid? Ah, não podemos. Está suspensa. Está suspensa por quê, secretário? Primeiro que o senhor não sabe nada de saúde. O senhor não vai nem para estar aí nessa cadeira. Aí o senhor agora quer arrebentar com a população, com o prefeito? O senhor fez escola para o prefeito, hein? Então, ó, tirando nota 10. Porque o senhor está arrebentando. O senhor está arrebentando com a população. É várias pessoas reclamando. Vereador Cascão, por favor. Eu custei marcar um médico. Quando eu vou lá no consultório, ele me receita lá o exame que eu tenho que fazer. Chega no posto, não pode, só se for Covid. Secretário, por favor, respeite a população. O senhor é muito bom no cartório, já falei. E vou repetir de novo. Se o senhor amasse Friburgo, o senhor teria que ter feito igual a doutora Grace. Quando viu que lá o Rogério não estava fazendo aquilo que era para fazer, para ajudar a população, ela se retirou e voltou a ser delegada. Sai! Pede assim, ó, não dá, eu tentei, entendeu? E volta para o cartório. Uma coisa é certa, posso estar errado, mas o senhor vai responder muita coisa. Que eu já vi vários secretários que foram advogados, conhecem a pasta, responder processo. O senhor vai responder muito. E o senhor tinha um nome a zelar na nossa cidade. Em nenhum momento o senhor pensou na população, não, tá? Se o senhor vem aqui com essa história, que o senhor aceitou a Secretaria de Saúde para ajudar o município, para mim, isso não foi engolido. Isso não vai descer aqui na minha garganta. Porque o senhor foi ajudar um amigo do senhor para ele ganhar a eleição para vereador. E falar que montou uma equipe. Que equipe? Que equipe que o senhor montou? Quero ver. Eu tenho várias pessoas reclamando que já tem 8 meses que está esperando a liberação de uma ultrassonografia, de uma mamografia, de uma ressonância, de uma tomografia. E nada. Várias pessoas aqui pedindo, eu estou aqui esperando aqui um neurologista, já tem 8 meses, quase um ano, para fazer uma ultrassom. Poxa, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O pessoal está fazendo endoscopia, uma colonoscopia. O que o senhor fez até agora? O senhor, nenhum momento, o senhor entrou, o senhor é o secretário. O vereador Joelson do Pote, do PDT, falou sobre o projeto que obriga a Prefeitura a divulgar o número de leitos disponibilizados para tratamento da Covid. A Câmara há pouco tempo enviou um documento ao prefeito com sugestões, né, para que pudesse iniciar uma flexibilização. E logo depois o Ministério Público barrou esse decreto, sendo que dos pré-requisitos para flexibilização é justamente a divulgação dos leitos que estão sendo ocupados e que estão disponíveis para o tratamento de pessoas infectadas com
com esse vírus no Hospital Rosetã. É um dos pré-requisitos para que possa iniciar, então, essa flexibilização. Então, essa lei foi aprovada aqui e, já de maneira um pouco tímida, a Prefeitura já está divulgando aí nas redes sociais, né, uma porcentagem de leitos que estão sendo ocupados, mas ainda, já é o início, mas não é a lei... ela é um pouco mais abrangente, né? E até na divulgação tem que ser mais detalhada essa ocupação. Então, quero dizer à população que esse importante projeto de lei de minha autoria foi aprovado e é um dos pré-requisitos para o início da flexibilização. O vereador Isaac Temani criticou a prestação do serviço por parte da empresa Águas de Nova Friburgo e cobrou ao Poder Executivo que tomasse algumas medidas. A atuação dessa concessionária chamada Águas de Nova Friburgo no nosso município. Na semana passada, as comunidades de Sítio São Luís, Cônego, Olaria, Vale dos Pinheiros passaram aí dias sem abastecimento d'água nesse período crítico de pandemia que nós vivemos. A comunidade Rio Grandina também enfrentou a mesma situação de falta de abastecimento na semana passada. Essa semana, no início dessa semana, a comunidade do Amparo passou dias sem abastecimento d'água e a situação ainda está irregular, o abastecimento na comunidade do Amparo, no 4º distrito, do nosso pacato 4º distrito de Amparo, a comunidade sem água nesse período de pandemia. E muitos falando, fique em casa, sem água. Olha só que absurdo que é a atuação dessa concessionária no nosso município. Não dá para aceitar isso, mas porque são diversos fatos, na verdade são fatos recorrentes à falta de abastecimento em diversas comunidades do nosso município. Aí eu quero cobrar mais uma vez a Subsecretaria de Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos. Qual vai ser o valor da multa aplicada a essa concessionária por desrespeitar a população, por descumprir o contrato de concessão? Qual vai ser o valor da multa aplicada? Porque tem que se aplicar uma multa, ela não pode fazer isso com a nossa população e passar impune. A nossa parte como vereadores nós estamos fazendo aqui, nós cobramos, nós denunciamos o descaso com a nossa população. A Águas de Nova Friburgo não respeita a nossa população. E eu estou hoje oficiando a Subsecretaria de Fiscalização do Serviço Público Concedido. Vou abrir um processo administrativo para que todos possam acompanhar e eu quero saber em quanto será multada essa concessionária. Porque não dá para admitir a nossa população chega no início do mês, arregala um olho desse tamanho com o valor da fatura que chega para pagar, mas fica sem água na sua casa, sem água nas caixas, com as roupas todas sujas, sem poder fazer a higienização tão necessária nesse período de pandemia. Não tem água em casa, nem para beber. Aí tem que comprar, se recorrer a fontes alternativas, que às vezes nem se sabe se a água tem potabilidade ou não. Mas é esse tipo de situação que essa concessionária chamada Águas de Nova Friburgo submete à nossa população. Então tem que haver reprimenda por parte do Poder Executivo, que é quem concede o serviço. E eu vou cobrar isso da Subsecretaria hoje, através de ofício, vou abrir um processo administrativo. Ela tem que ser, no mínimo, multada, porque se eu fosse prefeito, eu ia declarar a caducidade desse contrato e ia retomar o serviço, porque ela não está cumprindo o contrato de concessão, ela não respeita a nossa população. É uma vergonha. Em pleno século XXI. Já o vereador Naim Pedro falou sobre o serviço de ônibus para atendimento aos moradores do 5º e 7º distrito. O vereador cobrou a instalação de barreiras sanitárias na cidade. Áudio aí para o senhor Paulo Valente. E até agora não foi atendido lá a região da EJ 142, Estrada Serramar. Vereador Zezinho, lá só tinha um horário de ônibus. Foi retirado esse horário de ônibus, na RJ 142, Estrada Serramar. Benfica tinha 2 horários de ônibus, foi retirado todos os horários de ônibus da Benfica, o povo lá está lá a pé. Foi retirado
todos os horários de ônibus de Macaé de cima. A população encontra ilhada. Quem tem carro pode vir a Friburgo. Quem não vem tem que soltar aqui na EJ 142 e andar 8, 10 quilômetros, até 15 quilômetros para chegar em casa com a bolsa de compra. Então, Rio Bonito, foi retirado vários horários de ônibus, retiraram lá o motorista de Rio Bonito, que é o Busquet, morador de Rio Bonito, que o povo conhece, que o cara que conhece as estradas, botaram o cara a trabalhar aqui em Friburgo e botaram lá outro motorista. Então, foi pedido pela Associação de Moradores, mandaram ofício para o meu gabinete pedindo que retornasse. Eu mandei ofício ao seu Paulo Valente e até agora não foi atendida aquela população. Friburgo, vários bairros aqui em Friburgo, que quando citei lá a nossa região sem ônibus, lá, vários bairros em Friburgo, várias pessoas ligaram para mim, Naim, aqui está em Olaria, em Conselheiro Paulino, vários bairros aqui foi cortado o horário, não tem horário de ônibus. Então, seu Paulo Valente, já falei lá, pedi ofício por serviço concedido lá, para que tome as providências com a FAOL, para que volte esses horários de ônibus para Nova Friburgo, para o povo de Nova Friburgo, porque uma passagem cara e que não está atendendo os anseios da população. Quero passar aqui uma parte para o vereador Zezinho. Sem barreira sanitária, nós não vamos acabar com essa pandemia aqui, de jeito nenhum. Por quê? As pessoas entram em Nova Friburgo, na cidade, a hora que quer e sai a hora que quer, sem medir lá a sua pressão, sem barreira sanitária. Então, os lugares que tem barreira sanitária, a gente vê que tem resultado positivo, porque as pessoas até evitam de ir lá, por quê? Porque tem barreira sanitária, tem que dizer para onde vai, para a casa que vai, de onde que ele entendeu? Então, com restrições, né? Essa barreira sanitária. Então, quero pedir ao prefeito que instale barreira sanitária em todas as entradas de Nova Friburgo, inclusive lá no 5º SEB Distrito. E também quero dizer que sou favorável. O vereador professor Pierre falou sobre a queda nas arrecadações de impostos ocasionadas pela pandemia. Mencionou o impacto nos diversos setores da cidade. A gente vê a nossa cidade, por exemplo, a queda de arrecadação que ela já vai ter no Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é o ISS, e a arrecadação, né, no ICMS estadual. Aguardem o impacto que isso vai dar nas contas públicas. O governo, vereador Zezinho, já não está conseguindo pagar a metade do 13º. Não está saindo, não sai esse mês a metade do 13º salário. Aí me espanta, porque o governo tem o dinheiro para pagar. Olha só o que está acontecendo. Está havendo pagamento de transporte intermunicipal, quando não está havendo transporte intermunicipal. Os servidores estão ficando em casa. Então, estão recebendo dinheiro como? Se não está vindo trabalhar. A grande parte. Então, está havendo uma desregulagem no sistema de pagamento do Poder Executivo. É a situação de controle que a gente tem que fazer. E aí, quais serão as consequências? A gente está vendo isso. A situação educacional, a situação relativa ao transporte público, às concessionárias de lixo, concessionária de água e esgoto. E isso tem origem. A lei orgânica estabeleceu a criação pelo Poder Executivo de um órgão de controle, né, das concessionárias de natureza técnica, e o Executivo não se movimentou, ele ganhou um presente do Poder Legislativo com inúmeras sugestões que é a lei orgânica. E a gente não vê o Poder Executivo se esmerar, é como se a lei não existisse, é como se o governo fosse pela total conveniência de suas ações. É lamentável. Então a gente precisa ter proatividade, né? Como é que a gente vai pensar para sair dessa situação? A gente está enfrentando um problema, mas a gente tem que ter a capacidade de olhar além. Preocupa, sim, a gente está vendo aí fechamento de diversos setores. Há uma falha? Há. Uma forma de tratar, sinceramente, o prefeito demorou a recorrer à justiça.
Tem que ter equilíbrio. Eu sempre coloquei isso. Há dois gigantes, tem que lutar contra os dois simultaneamente. Recebeu agora os 29 respiradores. A gente cobrou isso na audiência pública da saúde. E o que me preocupa, vereador Luiz Carlos, porque ao paralelo que tem essa questão socioeconômica, a questão da saúde vai ser impactada ano que vem pela redução no piso da atenção básica, que é o PAB. Isso daí, é o que eu falei com os vereadores, a gente tem que estar muito atento a essas contas do município, que é o nosso papel de fiscalizar e controlar. Zezinho acompanhou isso lá, Zezinho viu que o Zezinho estava na audiência na hora. Sobre a queda do piso da atenção básica. O governo federal mudou a regra. Agora vai ser por meta atingida e não por habitante. Isso, no meu entender, fere a universalidade do SUS, quando deveria ser por habitante, porque pode necessitar do serviço público qualquer habitante. Então você não pode ficar na base de meta, ainda mais com esse período agora que as metas, boa parte delas não são atendidas. Por quê? Por causa da Covid. Eu quero saber como é que o governo federal vai fazer com isso, com esse repasse. E em entrevista, o vereador Johnny Maicon falou sobre a flexibilização e também o hospital de campanha. Então, na verdade, o início da flexibilização é necessário que no município tenha uma estrutura hospitalar para atender aí aquelas pessoas que estão sendo infectadas pela Covid-19. Então, eu gostaria de destacar que ainda não teve o início gradual da reabertura do comércio, justamente porque as autoridades governamentais não cumpriram e não têm cumprido minimamente com as suas obrigações. Destaco aqui o governador Witzel, como também o prefeito Renato Bravo, que infelizmente ambos estão afundados no lamaçal da corrupção. Gente, não dá para se admitir que a gente passe aí mais de 3 meses e até o presente momento o hospital de campanha ainda não ter sido inaugurado. Como também é inadmissível que, chegando aí milhões e milhões de reais aos cofres públicos do município, o prefeito Renato Bravo não conseguiu se organizar, se planejar, ter ações e medidas de forma célere para poder montar uma estrutura com o objetivo de ampliar o quantitativo de leitos do Hospital Municipal Raul Sertã de forma satisfatória para atender as demandas de atendimento e tratamento do coronavírus. Então, não tem que jogar a culpa em cima dos defensores, promotores, procuradores, de juízes, não. É irresponsabilidade, negligência, sobretudo corrupção das autoridades governamentais que ainda não permitiram que fosse inaugurado o hospital de campanha e que aqui no município ainda não fosse ampliado de forma satisfatória o quantitativo de leitos do Hospital Municipal Raul Sertã. Frisa-se, já são mais de 3 meses. Lá na China, por exemplo, em 10 dias, ergueram um hospital de campanha que começou a funcionar a pleno vapor. Então, demonstra despreparo, demonstra incapacidade, irresponsabilidade, negligência e tantos outros adjetivos que classificam aí a gestão pública municipal, como também do Estado do Rio de Janeiro. Então, lá na frente, tomara a Deus que o hospital de campanha não precise ser utilizado para tratamento da Covid-19. Isso vai ser muito positivo do ponto de vista da saúde pública. Agora, se o hospital de campanha não for responsabilizado pela questão de óbitos, de vidas humanas perdidas, tomara a Deus que realmente não precise de atender o hospital de campanha, as pessoas infectadas, mas certamente ele será diretamente responsabilizado por inúmeros estabelecimentos comerciais que estão sendo sepultados, por milhares de pessoas que estão sendo demitidas, porque se, há um tempo atrás, o hospital de campanha tivesse sido inaugurado, se tivesse cumprido aí com a previsão inicial, que era de 30 de abril, certamente hoje não haveria intervenção alguma da Defensoria, do Ministério Público, de quem quer que seja, contra a flexibilização, que na verdade eles nunca foram contra a flexibilização. Pelo contrário, são favoráveis à preservação da vida, por esse posicionamento. Então, destaca-se que
fechamento de empresas, a não reabertura do comércio até o momento, todo esse caos que a gente tem vivido no nosso cotidiano, na nossa cidade, é justamente pela inércia, responsabilidade e corrupção da gestão pública municipal, ou seja, das autoridades governamentais do município e do estado do Rio de Janeiro. O vereador Isaac Temani, em entrevista com a nossa equipe, falou sobre a emenda parlamentar para a compra de ambulância e também sobre o hospital de campanha, em detrimento ao Hospital do Câncer. Pois é, nós conseguimos, junto ao deputado federal Luiz Antônio, do PL, a quem eu faço aqui um agradecimento, conseguimos uma emenda parlamentar para a compra de ambulâncias no nosso município. O deputado nos mandou recentemente um ofício dizendo que o valor já foi depositado nas contas do município. Aí eu e o vereador Naim fizemos reunião com o senhor prefeito, porque essa emenda parlamentar foi destinada metade para uma indicação do meu mandato, metade para a indicação do vereador Naim. Nós indicamos a compra de 3 ambulâncias para o nosso município. Eu fiz a indicação para a compra da ambulância para o posto de saúde de Conselheiro Paulino e para o posto de saúde de São Geraldo. E o vereador Naim fez a indicação para a compra de uma ambulância UTI para atender a comunidade Blumiá e São Pedro da Serra. Dos valores destinados, eu permiti, claro, com muita alegria, que parte desse valor que sobraria da compra das 2 ambulâncias que eu indiquei fossem acrescentadas para a compra da ambulância UTI que vai atender Lumiar e São Pedro da Serra. Então, nessa ação conjunta, nós conseguimos beneficiar aí 4 comunidades importantes do nosso município, beneficiar a saúde da nossa cidade, porque nós necessitamos dessas ambulâncias para poder atender a nossa população. Pois é, no dia 6 de abril, logo quando começou a apresentar essas gravidades aí com relação ao coronavírus, ao Covid-19, eu protocolei um ofício junto ao senhor prefeito, que ele intermediasse junto ao governo do estado, governo federal, que destinassem recurso para que nós aproveitássemos e preparassem algumas alas do Hospital do Câncer, nosso município que está abandonado pelo estado há muitos anos, para que se fossem preparadas algumas alas para poder fazer o tratamento do Covid-19. E com isso nós ganharíamos a entrega de pelo menos parte do Hospital do Câncer. Naquele momento eu vislumbrei isso, foi até uma sugestão que me passou o pastor Binim, que é o presidente mundial do Motoclube Águias de Cristo, ele que conversando comigo, me deu essa luz. Eu falei, nossa, uma oportunidade maravilhosa, e fiz esse pedido ao prefeito. Se nós estivéssemos fazendo isso, se isso tivesse sido feito pelo governo do estado, nós teríamos aí o Hospital do Câncer quase terminado, já que nesse hospital de campanha que o governo do estado fez aqui em Nova Friburgo, que é uma vergonha, gastou-se aí cerca de 60 milhões, o que é um absurdo, que até hoje não atendeu ninguém. E poderia ter sido desse dinheiro empregado para terminarmos o Hospital do Câncer, atender nesse momento a situação da pandemia, o cuidado com os contaminados pelo Covid-19, e depois sim se implementaria o tratamento de câncer no nosso município. Perdeu-se essa oportunidade. E tudo isso por conta da corrupção, porque o governo do estado está afundado em corrupção, está aí dando as caras para poder ser escrachado pela população por conta de todos os contratos fraudulentos que tem feito e lesado a nossa população. Infelizmente, nós poderíamos ter a oportunidade de ter o Hospital do Câncer reformado, feito ali, preparado para atender o Covid, e depois ficar para a nossa sociedade, mas preferido fazer aquela tenda branca, que é igual um circo lá no SESI, que não atendeu uma pessoa até agora e que já era para ter sido entregue desde o final de abril. Nós lamentamos isso, mas eu, lá atrás, já havia feito o pedido, lutando, porque nós traríamos 2 benefícios à nossa sociedade. Um benefício imediato, que seria o tratamento do Covid nas instalações lá do futuro Hospital do Câncer, e o segundo benefício, que seria as instalações prontas para dar, então, início ao tratamento de câncer na nossa cidade. Já Joelson do Porte falou sobre o pedido feito à Alerj, junto ao deputado Jair Bittencourt, para que os equipamentos do hospital de campanha fiquem na cidade. Estive na terça-feira em audiência com o deputado estadual Jair Bittencourt, na Alerj, e encaminhei ele vários pedidos, e eu quero destacar aqui um pedido que eu fiz para que ele encaminhe um documento ao governo do estado, ao governador ou secretário de saúde, a quem for o responsável por esse hospital de campanha, para que os equipamentos, todo o mobiliário e o equipamento que vier a ser instalado no hospital de campanha, que depois de desativado esse hospital, porque ele é um hospital provisório,
que depois de instalados os equipamentos imobiliários, que ele continue aqui em Friburgo para que seja utilizado no Hospital de Oncologia que está sendo construído na Ponte da Saudade. Porque após o término das obras, vai ter que equipar o hospital com todo o mobiliário, todos os equipamentos. Então, esses equipamentos que vierem a ser instalados no Hospital de Campanha, que já está pago pelo governo do Estado, que ele continue aqui em Friburgo, para que seja usado ali no Hospital de Oncologia, porque se desmontar o hospital e não segurar os equipamentos, a gente sabe que, a gente não, quer dizer, ao contrário, a gente não sabe que fim vai levar esses equipamentos. Então, eu fiz esse pedido, o deputado Jair Bittencourt vai entrar comigo aí nessa luta, e para que a gente, depois de desativado, né, quer dizer, a gente hoje nem sabe quando é que vai ser inaugurado, mas ele vai ser inaugurado, o Hospital de Campanha. E que após os equipamentos continue aqui para que seja utilizado no Hospital de Oncologia. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa Legislativa, vereador professor Pierre, explicou o porquê que a pauta está trancada e falou sobre os próximos passos para a votação das contas do Executivo do ano de 2018. Primeiro tem que explicar o seguinte, quem é que pauta isso? Não é Câmara, não é prefeito, é a lei. É a lei. A gente não está vivendo uma monarquia, a gente não está vivendo um poder moderador, de que manda lá, vem aqui, obedece. Não. A gente obedece à lei. O que acontece? Foi esse mesmo legislador que instituiu a questão da legalização disso. Porque a lei é maior. O que a lei diz? Se não votar dentro do prazo de 60 dias, né, contando aí as interrupções, as pausas, tudo isso, corridos, né, ou seja, úteis dentro da comissão, aliás, né, tranca a pauta. Isso é exatamente para não ter o quê? Para não ter imbróglio no processo legislativo. Para não enrolar. Quer dizer, o interesse público tem que vigorar. O interesse público é a transparência das contas. O que ocorre nesse fato? O fato ocorre porque, paralelamente ao trancamento da pauta, estava se vencendo o prazo de defesa do prefeito. Quer dizer, o prefeito teve até o dia 10 de junho, em oitiva, para manifestar a sua defesa. Todo o processo de defesa. Quando chega no dia 9, ele faz um pedido para ouvir mais testemunhas. O que acontece? É um direito que ele tem. A Câmara tem que olhar o amplo direito à defesa, o contraditório. Ele esgotou as suas condicionantes de defesa. A Câmara tomou as medidas, só que tem que abrir prazo para notificar, tem prazo de 10 dias corridos, tem que ser remarcada nova oitiva para ouvir essas testemunhas, e aí a comissão entender, não, então ouve todo mundo, para não ter problema. Ouve, vamos esgotar isso, toda defesa possível, quer apresentar defesa, apresente. Né? Há um caso, inclusive, do embargo. A Prefeitura entrou com embargo no Tribunal de Contas do Estado sob a decisão do Estado. Ontem, o TCE negou o embargo. Rejeitou o embargo que a Prefeitura estava impetrando lá no órgão. Então, tudo tem que ter muita calma. As coisas têm que ser trabalhadas com calma dentro da técnica legal. Você não pode violar a legalidade. Então, o que acontece? A pauta ficou trancada porque a lei determina que ela fique trancada após esse prazo. É isso. Não é A nem B. Então, a pauta está trancada, agora a gente tem que aguardar o prazo de notificação, o prazo de preparação nos termos da legislação, por isso que se estende esses dias relativos à questão da defesa do prefeito. Agora, para que ele possa se manifestar, né, dentro da questão legal. É isso. Não existe nenhum tipo de interferência de outra natureza que não o direito legal e a lei. É isso. Então, quem tiver dúvida, procura saber. Não é pegando e distorcer esse tipo de situação que vai trazer luz para as pessoas. Tem que trabalhar o preto no branco. Ou seja, ter clareza das informações. E a questão é técnica. Legal e técnica. É isso que a comissão e o Poder Legislativo estão atuando. Né? Tem até o prazo, a gente já fez até um levantamento de prazo de votação, tudo isso, assegurando todo o processo instrutório de defesa. Então, a gente vê que essa instrução de defesa, ele pediu mais uma etapa, ele está esgotando essa etapa. É isso
que a gente está autorizando nos termos da defesa da legalidade, não cerceando a defesa do prefeito. É isso. Aí a Câmara vai poder votar com total tranquilidade, né, as contas do prefeito, sem que possa haver qualquer tipo de óbice, né, de cerceamento de defesa, como querem o tempo todo a colocar. E uma coisa que fica clara também com esse trancamento de pauta. Se eventualmente a prefeitura viesse a alegar que não teve direito de defesa, a pauta trancada é a clara, né, evidência, inclusive para o Poder Judiciário, de que a Câmara deu defesa ao prefeito. Então, isso não há dúvida com relação ao processo das contas que o Tribunal de Contas rejeitou em relação ao exercício de 2018. Né? Abriu-se o prazo de 10 dias. A comissão teve que se reunir na segunda-feira, à noite, se reuniu remotamente para deliberar, para discutir isso. Olha, nós temos um pedido do prefeito aqui, em relação aqui, a ouvir testemunhas. Ele tem que ouvir testemunhas, então vamos ter que abrir, está rolando umas testemunhas. Isso é um pedido de qualquer pessoa numa situação de fragilidade dentro de um processo que quer se defender. Então ele pediu um rol de defesa. Então o que nós fizemos? Nós calculamos 10 dias dali, que cai na segunda-feira, dia 29, e vai ter o dia 30 também. O prefeito pediu o quê? Eu quero ouvir por último. Tá bom, vai ouvir por último. Então, dia 29, acabou de ser notificado agora, né, todos os membros da prefeitura, todas as testemunhas que ele pediu para ser ouvidas foram notificadas hoje pela manhã. Conta daí 10 dias a partir de amanhã. Vai cair no domingo ou sábado, que cai o prazo. No dia imediato, útil, primeiro, que é dia 29, vai ter as oitivas. Então, vai haver uma oitiva aqui de manhã e à tarde para ouvir as testemunhas do prefeito. Quando chegar na terça-feira, 24 horas depois das oitivas, o prefeito está sendo facultado a ele, ou através de representante, manifestação escrita ou oral no dia 30. E final. E no dia 1º, vai haver uma sessão pública da comissão, aqui no plenário, quarta-feira, para leitura do parecer, após todo o ato de defesa do prefeito, qual vai ser o entendimento, se vai acatar a defesa, se não vai acatar a defesa, se vai pegar pelo TCE, vai pegar todo o ajuntado do andamento e vai tirar um entendimento, né, o relator vai tirar um entendimento relativo à questão técnica, à luz do parecer do Tribunal de Contas ou da defesa do prefeito, que tem que vir e contra-argumentar tecnicamente, que aí que é a questão. Então, vai ter o parecer e a emissão de um novo decreto legislativo, né, que vai dizer que rejeita ou aprova as contas. Vai estar ali. Vai ser a posicionamento do parecer. Então, isso no dia 1º. Está convidando quem? Convidando o prefeito, o representante, para acompanhar essa reunião. Nisso, a Câmara fica com possibilidade de votação no dia 2 e 3, porque essa votação não é a votação de um dia. As pessoas têm que entender que vai ser lido todo o relatório do Tribunal de Contas, todo o parecer do tribunal tem que ser lido. É grande. Depois de lido o parecer do tribunal na sua íntegra, será lido o parecer da comissão na íntegra, que também não é pequeno. Não vai ser pequeno. Tem todo o ajuntado processual. Então, o que acontece? A previsão é uma votação. A gente tem que ver o prazo de 24 horas, da sessão do prefeito, da reunião na quarta-feira, para poder entrar no expediente, comunicar aos vereadores dentro de 24 horas. A partir dali, marca a sessão, possivelmente no final da tarde do dia 2, começa uma leitura, a sessão começa na quinta-feira, dia 2, vai até uma parte da noite, ela é suspensa e reabre na sexta-feira, na parte da tarde, né, com a possibilidade, inclusive, de quem está presente, que é mais viável, que nem todo mundo vai poder estar de manhã, vai abrir às 2 horas ou 1h da tarde, abre para quê? Para a continuação da leitura, que vai ser do caso do parecer, e depois o processo de manifestação da comissão, inclusive vai facultar a manifestação do representante do governo para poder falar aqui em plenário. Quer dizer, mais um momento para ele se defender. E aí a Câmara vota. Aí vai fazer o julgamento das contas exatamente aí. Então, a previsão que nós temos é dia 2 e 3. Essa é a previsão, né, do rol, né, do processo,
de votação. Então a gente entende que isso vai estender lá o prazo, né? Agora, esse interstício é por conta do prazo de notificação, que tem que respeitar pelo menos um prazo razoável de 10 dias. É isso que a Câmara está fazendo, de modo que haja um rito rígido dentro da legalidade e dentro do preceito de defesa, dentro da questão técnica que a Câmara vai tomar, porque ela tem de um lado um parecer do Tribunal de Contas e tem do outro lado a manifestação da Prefeitura. É isso que a gente vai avaliar e tomar a medida com toda a isenção, com toda a característica que tem que ser tomada, que é a função do Poder Legislativo. Então, é isso. Né? Tudo é pautado em lei, não tem nada que não esteja pautado em lei. Isso é uma exigência da presidência da comissão e é assim que é tratado. Não adianta ficar fazendo cerceio em torno desse posicionamento de natureza política, de natureza especulatória. Não, tem que trabalhar exatamente na pontualidade daquilo que assegura a legislação e que aponta a legislação. O programa TV Câmara vai ficando por aqui. A você de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. Uma ótima noite.